trazer uma palavra do Senhor nesta noite, à luz de uma meditação que eu fiz com pastores e líderes nessa semana, mas que eu acho que é desafiadora para todos nós que seguimos o Senhor Jesus, que somos seus discípulos, e eu espero que ela te desafie nesta noite para a glória do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 até um pouquinho mais à frente, verso de número 18, 6 a 18, de 2 Timóteo capítulo 4. Assim diz a Escritura: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Se Jesus não voltar antes e você morrer, que texto bíblico provavelmente será usado no seu funeral? Que texto bíblico será que eles vão usar no seu funeral? Cruz credo, pastor. Agora voltou até uma natureza católica romana em você, né, irmão? Que texto eles vão usar no seu funeral? Bom, eu não sei. Eu não tenho como dar essa resposta. Mas uma coisa eu sei. Alguém, se você é um seguidor de Jesus, alguém vai citar parte desse texto que nós lemos. Ou vai sair uma figurinha, né, luto, lá no Facebook, no Instagram. Ou alguém vai colocar em algum lugar, ou até, quem sabe, vão ler lá no seu funeral. Por quê? E por que esse texto é tão usado quando um cristão morre? E o pessoal coloca mesmo e usa mesmo esse texto. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por que as pessoas usam tanto esse texto num funeral de gente crente? Eu vou te dizer o porquê. Porque essa é uma declaração gloriosa e encorajadora. É a declaração de alguém que começou a caminhar com o Senhor, e ele não só começou bem à medida que a graça de Deus o alcançou, ele estava terminando bem. Bem. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Não basta começar bem. A gente tem que terminar bem também. E se você observar, infelizmente, nós temos um número muito significativo de pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, começaram a caminhar com Jesus, estavam bem na carreira da fé, mas em algum momento a coisa se desvirtuou, se perdeu. E o fim não glorifica o início e nem a jornada. O fim depõe para tudo aquilo que Deus já fez na história daquela pessoa. E isso é algo sério. O que o apóstolo está dizendo nessa carta, que é uma carta tão cheia de afeto,
tão cheia de coração, mas com tanta substância no sentido de consciência de quem ele era e o que ele estava vivendo e o plano de Deus na vida dele. O que ele está dizendo aqui, gente, é: Timóteo, chegou a hora, eu vou morrer, camarada. Eu estou sendo oferecido como libação, isso lá na revista atualizada, aqui como bebida derramada. Para você parece uma imagem estranha, mas esse era um tipo de sacrifício. Quando às vezes a pessoa derramava a bebida e dizia: isto é uma oferta ao Senhor. Então isso tem a ver com uma prática sacrificial do Velho Testamento que aponta para algo que está sendo jogado na terra, em consagração a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estou sendo oferecido. Eu vou morrer, Timóteo. Eu vou morrer. Agora, Timóteo, sabe o que eu posso dizer para você? Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E eu sei a coroa que está reservada para mim. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você não quer terminar assim, não? Você não quer poder dizer isso, quem sabe ali nos seus últimos dias, se Deus te der essa consciência de que você está para morrer? Senhor, apesar das minhas falhas e erros, o combate foi duro, mas eu estou aqui, Senhor, pode me levar. Eu venci esse combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira, Senhor, eu estou pronto. Meus amados irmãos. Meus amados irmãos, que o Senhor nos dê essa grande vitória de chegarmos diante da face da morte para esperar a coroa. Para saber que depois daquela porta que vai se abrir, a gente saindo desse mundo para o mundo de lá, do outro lado da morte, que é tão misterioso em certo sentido e não deixa de ser, que nos causa medo, nos causa espanto, mas que nós possamos fazer essa travessia nesta constante esperança e nessa certeza. O que me espera é a coroa. O que me espera é o meu Senhor. O que me espera é a glória que foi prometida. E eu perseverei na minha carreira. Eu caminhei com o Senhor. Foi um combate, porque vida cristã, irmãos, é combate. Você não está aqui em turismo. Tem crente que acha que está nesse mundo em turismo. Não está, você está em guerra. E aí você chegar lá, ao final dessa carreira e dizer: eu combati. Eu estou chegando vencedor em Cristo Jesus e por causa da graça do Senhor Jesus na minha vida. Você não almeja isso? Você não almeja isso? Eu tive uma tia segunda, tia pequena, mulher extremamente humilde, de pouquíssimas oportunidades na vida, veio lá da Paraíba, do sertão paraibano, muito pobre, sem formação, sempre muito trabalhadora. E o que mais me impactou na minha infância, porque a tia pequena fez parte da minha infância, era a mansidão e a humildade daquela mulher. Ela tinha um baú com todo enxoval, né? As mulheres antigamente gostavam muito de fazer isso, né? Iam fazendo enxoval, preparando o enxoval. Ela morreu e o baú ficou lá, porque ela nunca casou. Ela não teve filhos. Ela nunca ganhou muito dinheiro. Mas na minha vida eu nunca conheci uma mulher com tanta mansidão e que manifestasse tanto o caráter de Cristo. E alguém como a tia pequena chega no final da vida, ao invés de ter então um final confortável, tranquilo, ela foi tomada por um câncer no pulmão, sem nunca ter fumado. Provavelmente fruto de uma vida ali muito junto ao fogão de lenha, inalando fumaça para fazer comida. Porque mesmo quando veio para a cidade, gás era caro demais, então tinha que usar ali, juntar pedaços de madeira, fazer um fogão artesanal para ajudar na economia da casa. Essa era a tia pequena. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre os últimos suspiros no hospital da tia pequena.
estava com ela uma tia, aí sim tia primeira, tia Ruth, que é uma mulher de Deus. Ela já estava muito ofegante, já não havia mais o que fazer por ela em termos médicos, clínicos. E quando a tia Ruth olhou no semblante dela, a tia pequena abriu um sorriso, disse assim: eu já estou vendo. E combateu o bom combate. Completou a carreira, guardou a fé. É por isso que a gente usa tanto esse texto na vida de irmãos e irmãs que Deus leva. Porque esse é o anseio nosso. É a nossa esperança, a nossa expectativa em torno daqueles que viveram para Deus e morreram em Deus, cujo testemunho foi de alguém que chegou até o fim com o Senhor. Mas a grande pergunta é, enquanto esse momento não chega na nossa história, enquanto continuamos aqui, o que nós precisamos fazer para a gente chegar bem, lá no final, lá na ponta? Para a gente não ser, diríamos assim, comprado pela mentira, tomado pelo engano e de algum modo deixar esse eixo, esse centro da vontade de Deus para nós, tomando caminhos alternativos, perigosos, perniciosos, que nos tirarão, quem sabe, não da salvação, irmãos, porque a gente não perde salvação. Mas a gente perde alegria, a gente perde paz, a gente perde oportunidade. A gente perde a possibilidade de viver intensamente para Deus, para a glória de Deus. A gente perde essas coisas. Pela misericórdia e graça do Senhor, Ele não vai mandar a gente para o inferno se um dia a graça dele nos alcançou. Nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Mas pode ser que você não tenha condições de declarar como Paulo. Que você combateu o bom combate. Que você guardou o que você tinha que guardar até o final. E aí Deus, pela sua graça, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, sim, você será salvo. Mas talvez vai ser um momento de lamento do que você fez com a sua vida. Então, como que nós lidamos com a nossa história para que nós possamos, como Paulo, dizer assim, chegou a hora. E glória a Deus, porque eu sei o que me espera. E apesar das falhas, eu vivi para Ele, para a glória dEle. Como que a gente constrói uma história assim? Com certeza a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre isso. Mas eu queria destacar 3 coisas nesta passagem. E a primeira delas é que para a gente chegar bem lá na ponta, quando chegar o nosso momento, nós precisamos, gente, construir jornadas com verdadeiros companheiros, com verdadeiros amigos e amigas em Cristo, que nos ajudem a fazer esse combate cristão do dia a dia. É interessante que o apóstolo Paulo, depois de dizer isso, ele estava convicto de que ele encontraria o galardão, a coroa da justiça, que o justo juiz lhe daria, mas apesar de toda essa convicção, agora ele fala da situação de momento, porque ele ainda não havia partido. E ele diz, procure vir logo ao meu encontro. Com quem ele está dizendo isso, irmãos? A quem essa carta? A Timóteo. Quem foi Timóteo na vida de Paulo? Timóteo foi um camarada que Paulo conheceu na segunda viagem missionária, quando ele volta ali naquela região de Derbe, Listra, Icônio. E Timóteo havia se convertido ali entre a primeira viagem e a segunda viagem, filho de uma mulher cuja mãe também, ou seja, a avó dele, eram 2 mulheres tementes a Deus. Filho, provavelmente, de um romano, um não-judeu, até por causa do nome que ele tem, que é um nome de origem grega. Mas Paulo conhece Timóteo. E Timóteo ainda é muito jovem, e o apóstolo Paulo toma uma decisão. Eu vou trazer esse menino para junto. Eu vou caminhar com ele. Não foi uma decisão só em torno de Timóteo. Mas Timóteo foi um dos que Paulo fez isso. Eu vou caminhar com ele. Eu vou andar com ele. Eu vou trazer ele para junto. Eu vou ajudá-lo a crescer em Jesus.
Eu vou fazer dele alguém que participe da minha vida, da minha jornada, da minha caminhada. E assim começa a história de Paulo com Timóteo. Os anos vão passando, os dois são companheiros de ministério. Timóteo se torna um grande pastor e tudo indica que ele estava em Éfeso quando Paulo escreve essa carta dizendo: venha ter comigo aqui em Roma. Vem aqui. E agora então ele já não é mais aquele menino, ele é um pastor no exercício do seu ministério e o apóstolo Paulo está para morrer. E o apóstolo Paulo escreve para ele: procura vir ter comigo. Por quê? Porque a circunstância não era fácil. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Foi para Tessalônica. Aí tem outros companheiros de jornada que Paulo construiu essa caminhada, o Crescente, Tito, que é outra figura tão importante, uma outra pessoa mais jovem com que Paulo fez uma jornada de vida, caminhou junto, cresceu junto. Lucas. No caso de Lucas, é o único que está ali com Paulo. O que Paulo está dizendo? Olha, a maioria não está aqui, só Lucas está comigo. Então vem, meu filho amado. Lembra como que ele começa essa carta? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Então é alguém do coração dele. E ele diz: vem, procura vir ter comigo logo. Se você ler um pouco mais na frente, ele diz assim: vem antes do inverno. E aí a gente tem esses traços, né, de um certo nível de intimidade de dois amigos. Aquela capa que ficou lá em Trôdio, traz ela para mim. Uns livros também, mas você pega aqueles pergaminhos, aqueles que você sabe que eu gosto deles. Traz, vem. Se você quiser terminar bem, você precisa construir uma jornada que você tenha para quem mandar um WhatsApp e dizer assim: cara, vem aqui agora, eu estou precisando de você. Já pensou, minha irmã, você poder chegar e dizer assim: minha amiga de tantos anos, em Jesus, vem ter comigo. Isso, meus amados, é uma construção. Isso não se conquista do dia para a noite. Você ter gente, você não vai ter dezenas de pessoas assim, mas você ter gente que você tem uma história de vida em Cristo Jesus, em que as histórias se cruzam, e de algum modo elas completam o desígnio de Deus, tanto para você, como aquelas pessoas que têm caminhado com você, e você dizer assim: olha, eu estou precisando da sua presença. Por mais que ele fosse um homem maduro, experimentado, um guerreiro da fé, mas ele está dizendo: procura vir ter comigo. Você tem relacionamentos assim? Profundos. Profundos em Cristo. Ou se você fizer uma digressão das suas relações, todos os relacionamentos são tão superficiais, que no fundo, você é uma pessoa extremamente solitária, mesmo sendo um seguidor de Jesus. Como é que é a sua vida? Até porque vão existir uns Demas da vida aí. Pior do que uns Demas, camarada, né? Podia mudar o nome, né, Alexandre? Vão existir uns Alexandres. Não Alexandre presbítero, lá de São Paulo, não é o Alexandre presbítero aqui da Igreja Luz, mas o Alexandre Latoeiro, que, coitado, prejudicou a profissão dele, porque está aqui um registro que o homem era ruim, fez mal. Então, vai ter gente ruim na sua história. Vai ter gente que vai fazer mal para você na sua história. Vai ter gente que você vai ter que evitar, para você ter saúde emocional, espiritual. Infelizmente vai ter, mas aí você tem que fazer uma escolha. Quem você vai valorizar? Quem vai ter peso maior para você? Relacionamentos profundos em Cristo, sinceros, verdadeiros, ou aqueles que de algum modo têm sido usados às vezes até por Satanás contra você? Nós precisamos, e como precisamos, de companheiros, amigos em Cristo, gente que a gente constrói uma história.
E que no momento mais difícil a gente pode dizer, vem estar comigo. Como também eles possam chegar na gente e dizer assim, você procura vir ter comigo, porque eu estou precisando de você nessa hora. Isso é uma coisa fundamental se queremos terminar bem. Mas segundo, além da gente ter companheiros, gente que a gente possa caminhar junto e que isso venha como fruto, como resultado até o final da vida da gente, nós precisamos também pensar no legado que nós queremos deixar. Legado é aquilo que se constrói na sua história, na sua trajetória. Deus pode sim pegar alguém que viveu uma vida totalmente ímpia, levá-lo à graça, transformá-lo através da cruz, e a partir dali aquela pessoa construir uma outra história, uma outra narrativa. E essa pessoa ser usada por Deus para deixar um grande legado. Mas com certeza, quanto mais cedo, estando guardados na graça de Deus, nós tivermos um compromisso de construir uma vida para o Senhor, que seja uma vida significativa, impactante. Ah, meus amados irmãos, como isso fará diferença na história. E é interessante que quando Paulo então chega nessas recomendações finais, como está escrito aqui na NVI, né, para esse parágrafo, ele então também não apenas pede para Timóteo estar lá, como ele diz assim, me manda João Marcos, ou Marcos, para estar comigo. Eu já falei isso não faz tanto tempo aqui, que Marcos é esse? Esse aqui, João Marcos, é aquele parente de Barnabé, que lá na primeira viagem missionária, que está registrado lá no livro de Atos, sai Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos desiste da viagem, no início da viagem. E aí, Paulo e Barnabé são usados por Deus, aquela primeira viagem tão difícil, tem apedrejamento, tem perseguição, mas o Senhor derrama graça. Igrejas são fundadas, quando eles voltam e vão se preparar para a segunda viagem missionária, João Marcos está lá disposto a ir com eles. Só que Paulo diz assim, de jeito nenhum. E Barnabé, vocês lembram qual que era o apelido dele? Filho de exortação. Exortação não é no sentido de dar bronca, exortação no sentido de encorajamento. A marca dele era encorajamento. Então o que ele fala? Não, nós vamos levar o João Marcos. Tem coisas que nós não sabemos os detalhes. A gente pode só imaginar o bate-papo entre os dois. Não, ele pisou na bola. Mas a gente tem que dar uma chance. Não, mas ele não é corajoso. Vai que ele fica no meio do caminho e vai dar problema. Sei lá como foi esse bate-papo. Mas o fato é que a Bíblia diz que houve, diríamos, um choque tão grande entre Paulo e Barnabé, que Paulo vai para um rumo, Barnabé vai para outro. Barnabé continua insistindo na vida de João Marcos, e Paulo toma consigo Silas e vai fazer a viagem missionária. Agora vejam só, essa coisa de legado. Quantas cartas do Novo Testamento Paulo escreveu? Há um consenso de que pelo menos 13. Uns vão dizer que foram 14. Tem até quem tenta te dizer que foram 15, naquela briga ali sobre a situação de Hebreus. Mas não importa, porque a gente sabe é o quê? Que boa parte do Novo Testamento que nós temos, grande impacto da vida do apóstolo Paulo. E quem escreveu o primeiro evangelho em termos cronológicos? Não é na sequência que está na Bíblia. Na Bíblia está Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas a nível cronológico, qual foi o primeiro evangelho escrito? Evangelho de Marcos. Aí talvez aqui uma coisa que você não saiba. Como ele foi o primeiro evangelho escrito, Marcos é a base para o evangelho de Mateus e Lucas. Ok? Jean, o que tudo isso tem a ver com legado? Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo se converteu, as pessoas tinham medo dele. Porque ele foi um perseguidor. Quem pega toda a sua reputação,
toda a confiança que as pessoas depositavam nele e diz assim: eu vou ajudar esse camarada, eu vou pagar o preço por ele. Foi quem? Barnabé. Ele vai lá, banca o apóstolo Paulo, recém-convertido, junto aos apóstolos em Jerusalém. Caminha e paga um preço pelo apóstolo Paulo. Mais na frente, quando Barnabé se torna pastor em Antioquia, ele vai lá em Tarso, chama Paulo: agora vem ser meu auxiliar, vem pastorear comigo. Qual foi o impacto de Barnabé na vida de Paulo? E aí depois, quando Paulo diz, né, eu não vou levar João Marcos, e Barnabé diz assim: mas eu vou. E os dois então tomam caminhos diferentes. A questão é, valeu a pena? Valeu a pena Barnabé ter puxado João Marcos para junto? Pois nós temos aqui a descrição de que sim. Porque o texto diz, o apóstolo Paulo, anos depois, diz assim: me manda João Marcos. Quantos versículos na Bíblia foram escritos por Barnabé, gente? Nenhum. Qual é o impacto de Barnabé, uma vez que ele foi o grande impacto na vida de Paulo, com todas as suas cartas, na vida de João Marcos, o primeiro evangelista que serviu de fonte para Mateus e Lucas? Isso é legado. É quando você dispõe a sua vida a partir de valores e escolhas às vezes difíceis, porém profundas, e você começa então a ordenar a sua história, a sua trajetória, o caminho seu, a partir de coisas muito mais valiosas e profundas. O que isso faz? Isso constrói um resultado através da sua vida que nem você, meu amado, nem você, minha amada, poderá mensurar. Porque às vezes isso vai reverberar na vida de pessoas que você nem vai conhecer. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, não foi agora essa semana não, há um tempo atrás, num treinamento lá em Caldas, nós fomos então, num final assim, de noite, todo mundo cansado, fomos para a piscina ali no Palavra da Vida, e a gente começou a falar sobre discipulado, uns pastores estavam lá, e tinha um camarada dentro da piscina que não era do grupo, do nosso grupo lá. E ele ficou ouvindo. De repente ele falou assim: ô, esses negócios estão falando de discipulado aí? Eu sei o que é isso. A gente, você sabe? Posso contar uma história para vocês? Aí nós fomos ouvir a história que ele tinha para contar. Aí sabe o que ele contou? Olha só, a mãe dele, uma mulher com vários filhos, sem marido, anos atrás, décadas atrás, vivendo numa situação de extrema pobreza. Um médico cristão abriu as portas para ajudar essa mulher. Primeira coisa que ele fez, ele deu emprego para ela. E ele começou a ajudá-la a crescer. Então ela começou ali na limpeza. E ele foi capacitando essa mulher. Então ela foi migrando da área da limpeza para a área da saúde, até se tornar uma enfermeira. Mas enquanto ele ajudava esta senhora, do ponto de vista social, educacional, olha só o que ele fazia. Chegava domingo, depois da igreja, ele passava e comprava um frango assado e ia para a casa dessa mulher com essa meninada. Eles não tinham a figura de um pai. E o que ele fazia? Enquanto a meninada estava ali destroçando o frango, compartilhando fé, compartilhando palavra, compartilhando princípios. E para resumir, irmãos, aquele homem na piscina, que era filho desta senhora, que recebeu esse investimento de amor, de sacrifício, de dedicação desse médico, ele começou a contar para a gente o resultado nas gerações. O que aconteceu com a vida dele, o que aconteceu com os irmãos dele, o que aconteceu agora com os filhos da geração dele, porque agora já tinham netos daquela mulher.
bisnetos daquela mulher. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu ouvi essa história, ele inclusive citou os nomes, eu não me lembro, mas quando ele contou essa história, esse médico já tinha morrido, há muito tempo, e a mãe dele também. Mas qual era o legado? O legado de alguém que investiu numa família que ninguém acreditava, que ninguém viu o potencial, e ele foi lá comer frango assado dia de domingo, que devia ser a melhor refeição daquela meninada, falar de Jesus, crescer com eles, e isso continua reverberando na história daquela família, irmãos. Isso é legado. Mas para a gente construir legado e terminar bem a nossa história, nós vamos ter que fazer escolhas. A gente vai ter que sair da zona de conforto. Nós vamos ter que parar de fazer só o que é legal, o que a gente gosta. A gente vai ter que pagar um preço pelas coisas que nós cremos e devemos valorizar. Porque senão a vida vai passar e metade dela vai ficar nas suas redes sociais vendo besteira, bobagem. E você dizendo, por exemplo, que não tem tempo para orar. Eu não tenho tempo para orar. E às vezes horas, curtindo tudo quanto é tipo de conteúdo que não tem nada de valor para a sua vida, para a sua caminhada. Mas além de companheiros de jornada, e dessa preocupação com o que estamos construindo, porque o próprio apóstolo Paulo vai citar nomes de várias pessoas que ele investiu na vida delas, o próprio Timóteo, Lucas, Tito e assim por diante. Há uma terceira coisa que a gente precisa para terminar bem. A gente precisa de muita perseverança. Muita perseverança. Por quê? Porque, como nós lemos, é um combate. Você já ouviu falar em bênção no atacado? Meu desejo é que Deus derrame bênção no atacado sobre você. Aquela coisa assim, de vez em quando a coisa parece estar amarrada, isso aqui não dá certo, aquilo não dá certo. A gente ora, parece que Deus não está respondendo. Tem uma coisa que eu gosto de chamar de hiato espiritual, que parece quando de vez em quando Deus põe um intervalo na vida da gente, que a gente fica assim, Senhor, para onde que eu vou? É para cá, é para lá, o que o Senhor quer? Fala comigo, Senhor! E parece que Deus não fala. E as coisas não andam. Aí, de repente, Deus resolve derramar a bênção no atacado. Vem um período na sua vida que Deus abre lá, né? Sabe aquelas torneiras de bombeiro? Será que tem alguém aqui dizendo assim, faz isso hoje à noite, Senhor? Espero que Ele faça. Mas do jeito que existe bênção muitas vezes no atacado, tem tribulação no atacado também, irmãos. Tem períodos na vida da gente que a gente passa por tantas lutas, por tantas provações, por tantas situações. Aqui o apóstolo está preso. Ele sofre fogo amigo. O que é fogo amigo? Gente que teoricamente deveria estar do lado dele sendo um apoio, se torna um opositor, como o Alexandre Latoeiro. Ou como Demas, que o abandonou num sentido negativo da coisa. Ele não foi fazer uma boa obra, servir o Senhor. Foi um abandono mesmo, de dureza de coração, porque ele amou este mundo, como diz o texto. E não só isso, ele tem a oposição do Império Romano, ele tem as lutas com essas pessoas. E o próprio apóstolo Paulo diz que o Senhor não permitiu que ele fosse tomado pela boca do leão, ele não fosse sacrificado. Mas o que ele sabia que estava para acontecer, mas ele também fala de guerra espiritual. Verso 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Forças espirituais do mal se levantando contra ele. Você acha que sua vida é diferente? Quantas e quantas vezes passamos por muitas tribulações, algumas delas por causa da natureza humana má, às vezes a nossa própria natureza também cooperando com isso, mas muitas vezes inclusive com elemento espiritual, de guerra espiritual mesmo, de levante do inferno contra as nossas vidas.
E aí o que nós precisamos ter? A Bíblia não diz para a gente fugir do diabo. Você não vai ver isso na Bíblia. Fugir do diabo. Não, a gente foge da tentação. Guarda isso, meu irmão. Do que a gente foge? Da tentação. E o diabo, o que a gente faz? O próprio apóstolo Pedro diz, Tiago vai fortalecer essa perspectiva, a gente resiste na fé. Na guerra espiritual, o que nós fazemos é resistir na fé e deixar que Deus trate as forças espirituais do mal em nossa defesa, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E resistir significa necessariamente mantermos a perseverança. Mantermos a perseverança. Tem dia que é difícil. Tem dia que você vir aqui na igreja é complicado, você já viu? Está tudo bem, você está arrumando para vir na igreja, começa uma guerra. E vamos ser honestos, a gente é meio bobo, né? Uns negocinhos besta. Sementinha maligna ali, sopradinha aqui, a gente já está caindo. Ah, não vou para a igreja desse jeito, não. Aí que você tem que vir. Ah, não, nesse clima eu não vou. Não faz isso não. Aí que você vem. Por exemplo, para ouvir uma palavra como essa e acordar, agir, perseverar, se levantar e não se acomodar. A vida cristã requer perseverança, irmãos. E se você observar, comece a ler as biografias de homens e mulheres que Deus tem usado na história, que têm construído um grande legado. Você observará que todos têm esse ponto em comum. Ninguém teve vida fácil. Homens e mulheres de Deus que têm feito a diferença na história são homens e mulheres que tiveram que perseverar em meio a dores e sofrimentos e muitas vezes perseguições. Pega o próprio apóstolo Paulo. Naufrágio, tortura, prisões, apedrejamentos, que eu acho que foram, só apedrejamentos, acho que foram 3, se eu não me engano. Para depois, inclusive, ser decapitado como libação ao Senhor. Mas ele completou a carreira. Ele guardou a fé. E o que ele achou do lado de lá, de toda essa perseverança até o fim? A coroa da justiça dada pelo reto juiz. E aí há uma coisa muito forte para a gente terminar. Porque ele disse que a coroa da justiça, que ele dará naquele dia. E ele diz, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Sabe o que é amar a vinda de Jesus? É você querer o reino de Deus. É você ansiar pelo reino de Deus. Porque quando a gente entende quem Jesus é para nós, o que Ele fez por nós e o que Ele está guardando para a gente, e a gente sabe, Ele vai julgar todas as coisas, Ele vai arrancar o mal que existe em nós, e Ele vai trazer o seu reino em plenitude e glória, e essa glória está reservada para mim. Você já sente saudade do que você não viveu ainda, você começa a ansiar pela eternidade. Mas isso te leva a caminhar e a perseverar, a amar pessoas e construir relacionamentos profundos. Isso te leva a querer viver uma vida significativa. E isso te dá perseverança nos dias maus, em meio às tribulações.
E às vezes a gente já passou um dia mal, uma semana mal, um mês mal. E talvez Deus derrame, igual eu falei, que Ele faça isso sobre a sua vida nessa noite. Que Ele abra a torneira da graça e derrame bênção sobre você. Mas se você também estiver passando por tribulações, lembre-se, nós ciclicamente teremos que lutar com essas coisas. Então o que devemos fazer? Perseverar. Perseverar em Deus e no poder de Deus. Essa é a nossa carreira. E se Jesus não voltar e a gente morrer, que as palavras que Paulo escreveu sobre ele, que ele disse que se aplicam a todos aqueles que amam a vinda do Senhor, que não as pessoas olhem e digam assim: olha, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Mas que você seja recebido na glória do Senhor, ouvindo do Senhor: meu servo, minha serva, você completou a carreira, você guardou a fé, está aqui a coroa que foi reservada para você. Amém? Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? Perseverança. No meio das lutas, quem que você está investindo hoje para caminhar junto? Em quem? Quem está se tornando um amigo, uma amiga da jornada para você? Que legado você está deixando nessa sua peregrinação neste mundo? Num mundo que você não está em turismo, você está em combate. Curva a sua cabeça. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Que o Senhor te renove nesta noite. Te renove para a jornada. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração. Meu clamor tu escutas. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, peça isso ao Senhor. eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Você está precisando de renovação de Deus, de força, do poder do Espírito Santo para esse renovo nessa caminhada, para vencer e perseverar contra as lutas, do socorro de Deus essa noite. Quem sabe Satanás tem se levantado contra você, meu irmão, minha irmã, e a gente precisa clamar para o poder de Deus visitar você em sua casa. Eu não sei, ou talvez você nessa noite está dizendo assim: gente, é isso, eu preciso resgatar essa percepção de legado na minha vida. Talvez passou na sua mente, no seu coração, alguém que é importante para você e que você está esquecendo. Companheiro, companheira de jornada, gente que é importante você continuar investindo e amando.
não sei. Seja lá qual for o motivo, vamos orar. Você quer vir aqui para a gente orar? Vamos orar. Se nessa noite é o que você está precisando, desse renovo da graça de Deus sobre você, para manter a jornada firme. Então, enquanto a gente vai cantar de novo, Me Derramar, se esse é o anseio e sua necessidade espiritual, de clamar ao Senhor nesta noite, por esse renovo na jornada, vem aqui que a gente vai orar junto. Amém? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que os montes se abalem e se joguem no seio dos mares. Senhor, colocamos em Ti nossa confiança e buscamos em Ti o renovo para a nossa vida, para a nossa caminhada. O Senhor sabe exatamente o que se passa no coração desses Teus filhos e filhas que aqui estão. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nesta noite os renove para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra e que nós possamos fazer uma jornada que não apenas iniciou bem, porque ela se iniciou no dia em que nós nos rendemos ao Teu Filho Jesus, mas que ela termine bem, a gente podendo olhar para nós mesmos e dizer coisas como Paulo falou. Clamamos por isso, Senhor, e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.